deixa o áudio cortado, João. Aí quando tu botar para ele, tu libera o áudio e autoriza. Você não... Bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, a edição de hoje, quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018. Vamos trazer as notícias e as informações do agronegócio nacional e internacional do dia. Também vamos trazer as informações do clima, o tempo, como é que fica para amanhã, sexta-feira, e também as cotações, além, claro, das informações econômicas desta quinta-feira. A partir de agora, então, está no ar o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Começando então com as informações internacionais, eu tenho aqui dados que foram divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, mostrando vendas já da safra 2018-2019 e também já 2019-2020, né? Vendas futuras. E aí os dados mostram, segundo divulgou o USDA hoje, que exportadores norte-americanos venderam 917.600 toneladas de soja da safra 18-19, já descontados os cancelamentos, na semana que encerrou em 13 de setembro. Na semana anterior foram vendidos 693,5 mil toneladas do ciclo 18-19. Um total de 2.430.000 toneladas foram transferidas da temporada 17-18, que terminou em 31 de agosto. Nessa semana, os principais compradores foram México, Indonésia, Costa Rica, Espanha e Irã. Cancelamentos foram feitos por destinos não revelados e também para a China. Para a safra 19-20, foram vendidas 80.000 toneladas no caso da soja, mas também tem dados que foram divulgados de outros produtos, como por exemplo o milho. 1.383.000 toneladas de milho da safra 18-19 já foram vendidas. Na semana passada foram 774,2 mil toneladas do ciclo 18-19. Um total de 2.926.000 toneladas foram transferidas na temporada 17-18, que terminou em 31 de agosto. E em relação à safra 19-20, as vendas dos Estados Unidos somaram 9.700 toneladas. Também temos dados aqui que foram divulgados do trigo. Então, o trigo foi assim, ó, já descontados os cancelamentos, 468,4 mil toneladas de trigo da safra 18-19. Resultado representa um aumento de 21% ante a semana anterior e 32% em relação à média das últimas 4 semanas. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 300.000 a 500.000 toneladas. Os embarques foram de 315,100 mil toneladas, queda de 27% ante a semana anterior e de 20% em relação à média das últimas 4 semanas. Ainda falando sobre exportações, temos dados que foram divulgados pela Conab sobre as exportações brasileiras de cebola. E os dados mostram que elas atingiram 12.800 toneladas em agosto, registrando uma forte alta de 383% sobre o montante comercializado no mesmo período, só que em 2017. Segundo o 9º Boletim ProHort, que foi divulgado hoje pela Conab, esse é o maior volume exportado dos últimos 3 anos. Segundo o boletim, as exportações em alta não afetaram os preços no mercado interno, que seguem baixos. Nas ceasas de Goiânia e São Paulo, o recuo chega a 29% no caso de Goiânia e 21% no caso de São Paulo.
A cebola mais barata é reflexo da boa oferta do produto, com o fornecimento a partir da colheita em Minas Gerais, Bahia, também Pernambuco e no próprio estado goiano e paulista, o que reduziu então a cotação no mercado, que segue mantendo então o cenário de preços baixos para os próximos meses. O cenário já é diferente para a cebola comercializada no atacado. A alta no preço varia de 11% a 47%, motivado principalmente pela melhor qualidade da cenoura ofertada. E o cenário indica que não vai ter queda de preços nos próximos meses. Temos também outro dado agora referente à taxa de câmbio e como ela afeta então o agronegócio. Tem dados aqui do Rio Grande do Sul que foram divulgados pela Farsul, que é a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. O custo de produção no campo subiu no estado do Rio Grande do Sul, impactado especialmente pela taxa cambial e seus efeitos nos preços dos fertilizantes. O índice de inflação dos custos de produção subiu 1,22% em agosto. Por outro lado, o índice de preços recebidos pelos produtores rurais subiu 5,86%, com o impulso da soja e também do arroz, juntamente com a variação do câmbio. No acumulado no acumulado do ano, os dois índices calculados pela entidade, o IICP, registra 6,79%, enquanto nos últimos 12 meses o resultado é de 9,06%, positivo, reflexo da taxa cambial, que está 25% maior do que em agosto de 2017, que impactam nos preços dos insumos. Já o índice, o IIPR, demonstra valorização de 17,99% e também 22,39% em relação a 2017. Em relação ao plantio do milho no Rio Grande do Sul, também tem dados aqui que foram divulgados pela Emater RS, mostrando que o plantio de milho no estado avança e chega a 38% da área prevista para a atual safra. As condições favoráveis de umidade do solo e também a boa insolação estão favorecendo a implantação da cultura no estado, segundo a Emater do Rio Grande do Sul. Neste momento, de acordo com a empresa, as sementes têm apresentado boa germinação, dando às lavouras uma população de plantas dentro do esperado para uma boa produção futura. Não há registro sobre ataque de pragas nesta fase da cultura e as plantas apresentam bom aspecto fitossanitário. Em relação à soja, a Emater destaca que os agricultores se preparam para iniciar o plantio ainda neste mês. Nesta safra, a intenção dos produtores é realizar o plantio da safrinha. Já para as lavouras de trigo, atualmente apenas 16% estão em desenvolvimento vegetativo, 33% se encontram em floração, 50% em enchimento de grãos, com 1% da área já em maturação. Com o tempo seco dos últimos dias, o desenvolvimento das plantas em geral é considerado muito bom pela Emater do Rio Grande do Sul. E agora para terminar as informações do agronegócio, tem um dado que foi divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que o valor da produção primária florestal brasileira alcançou 19 bilhões e 100 milhões de reais no ano passado, um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior, segundo ano consecutivo de avanço, segundo os dados que foram divulgados pelo levantamento Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2017, divulgado então pelo IBGE hoje. A silvicultura respondeu por 77,3% deste total, 14,8 bilhões de reais, enquanto o extrativismo vegetal participou em 22,7% do total, com 4,3 bilhões de reais. Esse resultado foi impulsionado pelo crescimento de 5% no valor de produção da silvicultura. O extrativismo vegetal caiu 1,9% no período. Segundo o IBGE, o valor de produção da silvicultura tem superado o da extração vegetal desde o ano 2000. Os produtos madeireiros foram responsáveis por 90% do valor da produção florestal. Teve crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior. O conjunto dos produtos madeireiros com origem em áreas plantadas para fins comerciais teve aumento de 5% no valor de produção, enquanto aqueles originários de extração vegetal retraíram 2,7%. O IBGE ressalta que o movimento é resultado de maior controle na exploração de madeiras de espécies e também do incentivo à preservação de florestas, fazendo o setor investir na plantação de espécies exóticas
que tem mais produtividade em substituição à atividade de extração madeireira. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora da gente falar agora do tempo. Então, trazendo as informações do tempo, né, a previsão para amanhã, sexta-feira, na região sul, que a gente abre aqui, mostra no mapa, que a região ali, a boa parte dela tem previsão de chuva, né? E a previsão de sol entre nuvens no leste do Paraná e de Santa Catarina, com chuva pela manhã. Demais áreas do Paraná e de Santa Catarina e o interior do Rio Grande do Sul tem sol e pancadas de chuva com raio à tarde. Tempo firme nas outras áreas do Rio Grande do Sul, sem previsão de chuva para amanhã, sexta-feira, na região sul. Agora na região centro-oeste. A gente vê no mapa, né, que também a região espera chuva, tempo instável. Sol entre nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul. O nordeste de Goiás tem tempo seco, sem chuva. Também faz sol nas demais áreas, mas a partir da tarde tem previsão de pancadas de chuva e raios na região centro-oeste. Vamos agora às cotações. Abrindo então as informações das cotações, começamos com o farelo de soja em Ponta Grossa, o valor da tonelada R$ 1.415. Em Paranaguá, R$ 1.410. A saca da soja em Passo Fundo, R$ 89,00. Em Paranaguá, R$ 96,50. Em Rio Grande, R$ 96,00. A soja em Rondonópolis, R$ 82,00 a saca. Agora o milho, a saca em Passo Fundo, R$ 42,50, R$ 38,00 em Ponta Grossa, R$ 28,00 em Rondonópolis. O trigo, a tonelada, em Santa Rosa, R$ 850,00, em Dourados, R$ 930,00, R$ 900,00 o trigo tonelada em Cascavel e R$ 850,00 em Carazinho. O arroz em casca em Pelotas, R$ 45,40, R$ 45,75 em Cachoeira do Sul e R$ 48,50 em Jaraguá. Agora o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 102,50 e o feijão preto em Santa Maria e também em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo em Barretos, a arroba, R$ 150,00. O preço do quilo no Rio Grande do Sul do boi gordo, R$ 4,30. E a arroba do boi gordo em Tocantins, R$ 138,00. Agora o suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,17. E no estado todo, R$ 2,84. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05. O frango vivo em São Paulo, R$ 3,25. Vamos agora às informações de economia do dia. Começo trazendo então as informações que foram divulgadas hoje pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, e essa entidade ela revisou para baixo as suas projeções para o crescimento do Brasil, segundo o seu relatório divulgado hoje. A entidade prevê agora que o país vai crescer 1,2% em 2018, com redução de 0,8 ponto percentual em relação a maio, quando tinha uma previsão de expansão de 2%. Para o ano que vem, a estimativa para o crescimento da economia caiu de 2,8% para 2,5%. E aí, no relatório, a OCDE diz que o crescimento das economias emergentes está ficando disperso. O crescimento do PIB se manteve na China e na Índia no primeiro semestre de 2018, mas abrandou em várias outras economias, incluindo aqui o Brasil. A OCDE prevê que a economia global crescerá 3,7% tanto neste ano quanto em 2019, com diferenças crescentes entre os países, em contraste com a ampla expansão observada no final do ano passado e no início agora de 2018. Em relação à previsão que foi divulgada em maio, teve redução de 0,1 ponto percentual para 2018 e 0,2 ponto percentual para 2019. Lembrando que o mercado financeiro brasileiro prevê um aumento maior, para o PIB do Brasil em 2018, 1,36%.
A OCDE prevê 1,2%. Já para o ano que vem, a previsão de expansão de 2,5% é a mesma que o mercado financeiro prevê para o Brasil. Também foi divulgado hoje um dado importante que foi divulgado pela CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria. O índice de confiança do empresário industrial do mês de setembro mostrou queda de 0,5 ponto em relação a agosto. Esse índice fechou em 52,8 pontos e interrompe uma sequência de recuperação iniciada após a forte redução observada em junho por causa da greve dos caminhoneiros em maio. Naquele momento, a queda do índice chegou a 5,9 pontos e os 2 meses seguintes mostraram uma recuperação de 3,7 pontos. Os dois índices que formam o ICI, né, que é o Índice Condições Atuais e de Expectativas, diminuíram em setembro na comparação com agosto. No caso das expectativas atuais, das condições atuais, caiu 0,5 ponto, foi de 47,2 pontos para 46,7. E o segundo caiu 0,4 ponto, ficando em 55,9 das condições atuais e de expectativas. Temos aqui também a informação que foi divulgado pelo Sindigás. Sindigás é o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, que a Petrobras vai fazer um reajuste em 5% do gás GLP industrial e comercial às distribuidoras a partir de hoje, né? O sindicato, então, passou essa informação de que as suas empresas associadas foram comunicadas pela Petrobras ontem à tarde sobre esse novo reajuste do preço do GLP empresarial, que seriam então para embalagens acima de 13 quilos. O aumento de preço será entre 4,8% e 5,2%, dependendo do polo de suprimento, válido a partir da 0 hora, já está valendo, né? 0 hora desta quinta-feira, dia 20, nas unidades da petroleira. Temos também informação de que o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse ontem que o governo sabe que o tabelamento do frete rodoviário de cargas é insustentável e vai ter de voltar a discutir o tema. De acordo com o ministro, a decisão de editar a medida provisória do frete foi tomada em contexto extremamente complexo da greve dos caminhoneiros no mês de maio. Inclusive, ele disse que já tinha falado essa situação publicamente várias vezes, que, segundo o ministro, nós sabemos que o tabelamento de frete não é algo que é sustentável. Esse é um tema que precisará ser enfrentado, um tema que está em discussão no Judiciário, está no Supremo Tribunal Federal para que possa eventualmente ter uma solução que venha do Judiciário, falou o ministro durante uma palestra na capital paulista para empresários do setor de commodities. Essa palestra que aconteceu ontem. Guardia ressaltou ainda que a subvenção ao diesel, válida até o final do ano, terá de voltar a ser debatida. De acordo ainda com o ministro, uma saída para a questão passa por uma maior competição no setor de refino de combustíveis e pela criação de um mecanismo que permita que os tributos absorvam a variação de preços dos combustíveis. Hoje também foi divulgado alguns dados referentes à tendência ao desalento no mercado de trabalho, também uma situação econômica, né, que tem um impacto importante. E os dados que foram divulgados pelo IBGE mostram que as mulheres, que são parte da população da região Nordeste, pessoas com baixa escolaridade, jovens adultos de 18 a 24 anos e pessoas que não são chefes de família, são os grupos sociais que mais desistem de ingressar no mercado de trabalho ou retornar a alguma ocupação para ter renda. Esse fenômeno é chamado pelo IBGE de desalento ou os desalentados, e ele é confirmado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA, então, publicou hoje esse estudo que avaliou os microdados que foram extraídos da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, feita pelo IBGE e se referem ao segundo trimestre do ano de 2018, deste ano, né, portanto. No período, então, 4.833.000 pessoas desocupadas deixaram de procurar trabalho, 203 mil a mais do que no trimestre anterior. O IPEA observa que dessas, 59% moram no Nordeste, 54,3% são mulheres e 50% não concluíram o ensino fundamental e quase 70% não são chefes de família. Então, mais dados para quem quiser saber, né, está ali na PNAD, também no IPEA e através do IBGE.
Vamos então agora saber como é que se comportaram os negócios na Bolsa de Valores hoje e também como fechou o dólar, né? Vamos então aqui acessar o que dizem os analistas sobre o desempenho da Bolsa nesta quinta-feira, dia 20 de setembro. Os analistas dizem que o mercado segue de olho no cenário eleitoral, sendo que hoje foi dia dos investidores refletirem os números do Datafolha, que corroborou as últimas pesquisas, colocando ainda Ciro Gomes, do PDT, tecnicamente empatado com Fernando Haddad, do PT, em segundo lugar. Enquanto isso, o bom humor externo levou o dólar a cair no mundo todo, com a moeda atingindo seu menor nível em quase um mês aqui no Brasil. O Ibovespa fechou com leve queda de 0,07 pontos aos 78.116 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial encerrou o dia com fortes perdas de 1,27%, cotado a R$ 4,07, R$ 4,0717 na venda. Esse é o menor patamar desde 22 de agosto, quando estava em R$ 4,05. Muito bem, ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Quero lembrar que você pode participar do programa sempre que quiser. Esse programa ele fica gravado, gravado ao vivo nas redes sociais, também no nosso canal do YouTube. Você pode participar ali, deixar o seu comentário, fazer perguntas e dar sugestões. Lembrando também que se você quiser informações sobre o agronegócio, você sempre pode acessar o site destaquerural.com.br. Ali tem, durante todo o dia, postagens, informações e notícias sobre o agronegócio. Também, se você preferir, quiser mandar um vídeo, uma mensagem, falar conosco, nós temos o WhatsApp 54991169140 que está à disposição. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.